Quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Você acompanha agora as notícias de Votuporanga e região aqui na TV Unifev. É o TV Jornal que começa com os seguintes destaques. Poupa Tempo de Votuporanga retoma atendimentos presenciais, mas é preciso fazer o agendamento prévio pela internet ou pelo aplicativo. Covid que preocupa, Votuporanga registra mais 3 óbitos e se aproxima da marca de 4.000 casos positivos. A boa notícia é que a Santa Casa de Votuporanga já tratou e curou mais de 500 pacientes. Olha só, crime: 2 jovens sofrem tentativas de homicídio na zona norte de Votuporanga. O caso é investigado pela Polícia Civil. E vamos mostrar também como está o andamento de obras públicas do município. A população da Vila Carvalho e moradores do bairro São Cosme terão em breve 100% de esgoto tratado. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Começamos essa edição falando sobre um caso de dupla tentativa de homicídio registrado ontem em Votuporanga. 2 jovens ficaram gravemente feridos no início da noite após serem atingidos por tiros no bairro Propovo. Eles tiveram apenas as iniciais dos nomes divulgadas, DEC de 22 anos e também VFG de 21, foram socorridos pelo SAMU e também pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, levados para atendimento no pronto-socorro da Santa Casa. Segundo o boletim divulgado hoje, boletim de saúde divulgado pelo hospital, a pedido da TV Unifev, o boletim informa que os 2 passaram por atendimento ontem por volta das 8 horas da noite e têm situação parecida, estado de saúde considerado estável no momento. A polícia faz buscas e já busca também apurar a autoria e motivação desse crime, por enquanto então dupla tentativa de homicídio. E vamos falar agora sobre eleições municipais. Acaba nesta quarta-feira o prazo para todos os partidos políticos do Brasil realizarem as convenções que definem coligações e também a escolha de candidatos a prefeito, vereadores e também vice-prefeitos nas eleições municipais. O repórter Antônio Corte tem os detalhes para a gente. Antônio, boa tarde. Boa tarde para você, Josiano, e a todos que nos assistem. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, autorizou este ano que as convenções fossem realizadas de forma virtual pelos partidos por conta da pandemia do coronavírus, que já matou mais de 133 mil pessoas no Brasil. De acordo com a resolução, os partidos poderão realizar suas convenções em formato virtual ou presencial até dia 16 de setembro, atendendo às recomendações de saúde para evitar as propagações do vírus. Este ano, a data do pleito foi adiada em decorrência do avanço no número de casos do novo coronavírus. O primeiro turno das eleições municipais acontece dia 15 de novembro e o segundo está marcado para o dia 29 de novembro. Vamos então ao cronograma deste ano de eleições. De 31 de agosto a 26 de setembro foi o período para o registro de candidaturas. O início do prazo para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e emissoras de rádio e TV para a elaboração do plano de mídia. No dia 27 de setembro terá início, portanto, a propaganda eleitoral, inclusive na internet. E no dia 15 de novembro acontece o primeiro turno das eleições. Já no dia 29 de novembro acontece o segundo turno das eleições. Já no dia 15 de dezembro é o último dia para entrega das prestações de contas. E no dia 18 de dezembro é o prazo final para diplomação dos eleitos. Josiano. Obrigado, Antônio. Lembrando que o último dia para registro da candidatura será 26 de setembro. No dia seguinte, dia 27 de setembro, começa a propaganda eleitoral. E em Votuporanga, essa quarta-feira definirá o cenário da disputa para prefeito e vice.
Até o momento foram confirmados Jorge Seba, do PSDB, e Cabo Walter, do MDB, em uma chapa para prefeito e vice. A outra, Heriket Winkel, do PTB, e Paulo Amaral, do Patriotas, também para prefeito e vice. E hoje, o partido Podemos deve definir a candidatura do empresário João Garcia para prefeito e também de Shirley Trento para vice-prefeita. Já o Partido dos Trabalhadores informou que o então pré-candidato a prefeito pelo PT, o Dr. Benedito Martins Lacerda, não vai mais disputar a vaga para chefe do Poder Executivo. E agora um recado importante: a unidade do Poupa Tempo de Votuporanga voltou a atender o público presencialmente hoje. O prédio estava fechado por conta dos cuidados com a pandemia do novo coronavírus. O repórter Danilo Arroio Martins fala pra gente como foi o movimento nesse primeiro dia de reabertura. Danilo, boa tarde. Olá para todos que acompanham o TV O Jornal. Depois de 6 meses de portas fechadas, a unidade do Poupa Tempo aqui de Votuporanga reabriu hoje. E, como a gente pode ver, já tem uma grande fila aqui de pessoas aguardando o atendimento. Lembrando que o Poupa Tempo agora também incorporou o Detran e adotou todas as medidas de segurança. A capacidade de atendimento será de 30%, priorizando os serviços que tem que ter a presença da pessoa, como, por exemplo, a primeira habilitação e também a expedição do RG. Lembrando que é obrigatório o uso de máscara e só serão permitidos acompanhantes em caso de crianças, idosos ou pessoas com deficiência. Vamos chegar mais pertinho aqui da fila para a gente conversar com algumas pessoas que estão aqui na fila para serem atendidas. Dá uma olhadinha aqui. Amigão, por favor, que hora você chegou aqui? Eu cheguei uns 7 e pouco. E você fez agendamento? Não. Não? Você sabia que só as pessoas que têm agendamento serão atendidas? Não. E o senhor fez algum tipo de agendamento? Também não. Cheguei 7h30. E o senhor também não sabia que precisava ser agendado? Não, também não. Mesmo assim, pretende ficar na fila? Pretendo ficar na fila. Eu preciso do atendimento. O que o senhor precisa? Revalidar a habilitação. Ok, obrigado. Você fez agendamento para ser atendido aqui hoje? Eu vi o agendamento, mas só para o dia 28, não abre agendamento antes. Eu estou querendo saber se não abre no dia antes, só no dia 28. É isso que eu estou aqui, só para tirar essa dúvida. E no caso, o senhor precisa de qual tipo de serviço do Poupa Tempo? Para pegar o documento da carteira de motorista. Ok, obrigado. Então, como a gente viu, né, algumas pessoas não fizeram agendamento, só que a determinação é para que haja esse agendamento para que as pessoas possam ser atendidas. Então, vamos ver daqui para frente se haverá algum tipo de mudança ou não. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV O Jornal. Obrigado, Danilo. E reforçando o site para agendar o atendimento, é o poupatempo.sp.gov.br. Vou repetir, poupatempo.sp.gov.br. É preciso fazer o agendamento prévio para atendimento no Poupa Tempo de Votuporanga e em outros Poupa Tempos também de todo o estado. É uma facilidade que é oferecida, é baixar o aplicativo do Poupa Tempo também para celular e fazer o agendamento. E a Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou ontem 65 novos casos de coronavírus no município, totalizando 3.998 desde o início da pandemia até aqui. Também ontem, terça-feira, foram confirmados mais 3 óbitos para a Covid-19, todos masculinos. Os pacientes que faleceram são um homem de 27 anos, com comorbidades, que estava hospitalizado e teve os primeiros sintomas registrados no dia 27 de agosto. Outro paciente de 81 anos com comorbidades que estava hospitalizado e teve os primeiros sintomas no dia 22 de agosto. E a terceira vítima, o terceiro óbito, um homem cuja morte estava em investigação, comentamos em outros dias, é um idoso de 74 anos, estava com morte suspeita e foi confirmada, né? O paciente que tinha comorbidades não estava hospitalizado e apresentou os primeiros sintomas em 28 de agosto. E até o momento, Votuporanga contabiliza 78 óbitos confirmados para a Covid-19.
Por outro lado, a Santa Casa de Votuporanga, que é referência para o atendimento de pacientes com Covid na nossa região, cerca de 17 municípios, comemorou ontem a marca de mais de 500 pacientes que receberam alta hospitalar após internação por conta da doença. Ou seja, 500 pessoas que foram internadas no hospital e venceram a Covid-19. E o assunto agora são as obras públicas em andamento no município. A Saev Ambiental recebeu os tanques que fazem parte da construção da estação de tratamento de esgoto da Vila Carvalho. Quando concluída, a estação vai levar um benefício para 100% dos moradores do povoado. A aquisição dos 2 tanques reatores faz parte da segunda etapa de implantação da estação de tratamento de esgoto compacta da Vila Carvalho. Cada tanque deste aqui, que será utilizado na obra da estação de tratamento de esgoto aqui da Vila Carvalho, tem capacidade de armazenar 35 mil litros. Eles custaram juntos quase R$280 mil, recursos vindos da própria Saev Ambiental. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, já foram feitas aproximadamente 90 ligações, beneficiando mais de 400 pessoas. Depois da instalação dos tanques, serão feitas as obras civis. Nós estamos fazendo mais uma etapa do tratamento de esgoto, sendo que a primeira fase nós executamos com a travessia de esgoto sobre a rodovia, aí interligamos todas as vias até esse ponto, e agora na segunda etapa foi adquirir esses tanques aqui, que são reatores, são 2 tanques reatores, que vão fazer o tratamento do esgoto. Em uma terceira etapa seria a parte da obra civil, onde vai ser instalados os tanques na base, aí vai ter a calha-parte, vai ter a estação elevatória e, por fim, vamos fazer um tanque que vai ser lançado no córrego Cachoeirinha. Dona Maria é moradora da Vila Carvalho há mais de 40 anos. Assim como os demais moradores do local, todo esgoto da casa dela é lançado em fossa. Ela diz que a estação de tratamento é muito bem-vinda. Agora vai acabar esse problema? Vai. Eu espero, né, que vai acabar, porque faz tanto tempo que a pessoa está na espera, né? Assim como a Dona Maria, todos os outros moradores da Vila Carvalho serão beneficiados com a estação. Cenas como essa, de esgoto correndo a céu aberto, possibilitando o aparecimento de doenças, além do mau cheiro, vão acabar. Além disso, a extinção das fossas possibilitará a não contaminação do lençol freático. Porque hoje, como é que é feito o esgoto? Como é que jogam esses esgotos? São lançados em fossa séptica. Isso contamina o lençol freático e o meio ambiente também. Então a gente vai evitar esse procedimento. Então, a Vila Carvalho, nós vamos tratar 100% do esgoto, em torno de 90 famílias e 440 pessoas que serão beneficiadas nesse momento. Outra obra em andamento e também muito aguardada e que vai beneficiar diretamente moradores de Votuporanga é a que está sendo realizada no bairro São Cosme. A Saev Ambiental segue com o trabalho de infraestrutura que tem o objetivo de atingir definitivamente a marca de 100% do esgoto coletado em Votuporanga. Também é uma das reivindicações antigas de todas as famílias que residem no bairro São Cosme. E a gente atualiza também sobre a situação da construção da ponte na rodovia Péricles Bellini. No local, há 2 anos, o asfalto cedeu devido a uma forte chuva, comprometeu as estruturas das pontes nos 2 sentidos e o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, informou que está trabalhando novamente no local. As máquinas já estão no local. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, órgão da Secretaria Estadual de Logística e Transporte, as obras começaram em julho deste ano. O projeto executivo para a construção de 2 novas pontes sobre o córrego Boa Vista, nas proximidades do quilômetro 125 da rodovia Péricles Bellini, irá beneficiar a população de toda a região de Votuporanga e tem investimento estimado do governo do estado de São Paulo de quase 3 milhões de reais. Segundo nota enviada pela secretaria, mesmo com a pandemia do coronavírus, o DR não parou e manteve o cronograma de contratação para a construção das pontes. Ainda de acordo com a Secretaria de Logística e Transportes, o pacote de obras contempla, além do projeto executivo,
a construção de 2 novas pontes que substituirão a existente e modernização da sinalização. E a previsão, segundo a Secretaria de Logística e Transporte do Governo do Estado, é que a obra fique pronta em 6 meses. E vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco, o professor aqui da Unifev, Ricardo Martins, alerta sobre os riscos da trombose. E tem também os detalhes sobre as inscrições das aulas do projeto Guri. Voltamos já. Estamos de volta com o TV O Jornal e olha a dica. Polo de Votuporanga do projeto Guri está com inscrições abertas para cursos de música do segundo semestre de 2020 para novos alunos. Então, as inscrições seguem até o dia 30 deste mês. O projeto é um programa desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, atendendo em diferentes polos do Estado. A repórter Yasmin Gutierrez traz mais informações. Boa tarde, Yasmin. Oi, Josiano, boa tarde para você e também para todo mundo que nos assiste. Olha, as inscrições seguem até o dia 30 de setembro, são de graça, mas também são limitadas, viu? Olha, esse projeto Guri, ele é desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e atende em diferentes polos em todo o estado. As aulas já estão sendo realizadas desde o início do ano de forma totalmente remota. Aqui em Votuporanga há vagas disponíveis para os seguintes cursos: iniciação musical, canto coral juvenil, percussão e violão. A gente lembra que as inscrições são gratuitas e também limitadas e o aluno não precisa ter um conhecimento prévio musical nem o próprio instrumento. Para garantir a vaga, precisa ter entre 6 e 18 anos de idade e precisa também fazer um pré-cadastro no site projetoguri.org.br/matrícula 2020. As aulas são ofertadas toda quarta e sexta-feira, das 2h30 da tarde às 5h30 da tarde, na sede do Projeto Guri, que fica na Escola Municipal Professora Neide Tonani Marão. Volto com você, Josiano. Obrigado, Yasmin. E voltando a falar sobre saúde, os profissionais da área têm recomendado cuidados especiais para evitar e também tratar a trombose venosa. Vamos acompanhar algumas recomendações com o professor dos cursos da saúde aqui da Unifev, Ricardo Martins. Professor, boa tarde. Durante essa semana, nós estamos combatendo e prevenindo a trombose venosa. A trombose venosa profunda, mas também conhecida como flebite, ela atinge 1,5 milhão de brasileiros. E 90% das tromboses acontecem nos membros inferiores, nas pernas. E essa trombose, ela tem algumas características de sinais e sintomas muito particulares. O inchaço na perna, a vermelhidão, a rigidez muscular e a presença de dor à palpação, bem como o aumento da temperatura no local. Essa trombose, ela tem alguns complicadores. Ela em si não gera riscos de morte, mas a sua complicação sim. E qual é? Se esse trombo se desprende, ele se torna um êmbolo dentro da corrente sanguínea e pode se alojar no pulmão. E aí nós teremos uma embolia pulmonar. A embolia pulmonar tem sintomas mais graves, como a falta de ar, a tosse repentina, a dificuldade de oxigenação e levando a esses sinais e sintomas de falta de ar e desconforto respiratório. Nesse caso, é importante o encaminhamento a um pronto atendimento para evitar problemas maiores, inclusive o óbito pela falta de oxigenação. Você que tem algum sinal específico de varizes já tem que ser muito mais prevenida do que efetivamente as pessoas que não apresentam essa característica. O fator familiar também é importante. Mesmo as pessoas que não apresentam sinais importantes, mas só de ter familiares que já tiveram a trombose, é importante que você faça uma avaliação
preventiva. Tá aí recomendações importantes. E vamos então à previsão do tempo deste meio de semana. O tempo que continua bastante abafado e bastante seco na nossa região, começando com as temperaturas de alguns municípios. Em Cardoso, os termômetros registram hoje mínima de 20 e máxima de 36 graus. Em Fernandópolis, o tempo deve ser igual, não muda aqui na nossa região. É muito calor, com a máxima de 36 graus e a mínima de 20 graus. A mesma temperatura que deve ser registrada em Votuporanga nesta quarta-feira, mínima de 20 e a máxima de 36 graus em Votuporanga. Já a umidade relativa do ar deve variar entre 13, que é um número muito preocupante, e 38%. Então significa que a hidratação continua sendo muito importante. Neste momento, a cidade registra 35 graus, lembrando que todas as informações são do portal Climatempo. Vamos falar rapidamente dos jogos desse meio de semana, jogos desta quarta-feira, mas antes, ontem, a Libertadores da América teve a retomada. O Santos, em casa, não conseguiu superar a boa defesa do Olímpia do Paraguai. O jogo ficou empatado em 0-0 e já o Atlético Paranaense, o Furacão, fora de casa, venceu a equipe da Bolívia, Jorge Wilstermann, por 3-2, uma partida bem movimentada. Hoje e amanhã, mais clubes brasileiros entram em campo. Destaque para as equipes gaúchas que estão no mesmo grupo e jogam nesse meio de semana, nessa quarta-feira. E também o Palmeiras, que fora de casa, às 9h30, enfrenta o Bolívar. São os jogos de hoje. Também uma partida apenas do Campeonato Brasileiro, da 11ª rodada. O Corinthians joga contra o Bahia. Tem outros times que entram em campo também na quinta-feira. É a Libertadores da América, que teve a retomada durante essa semana. E o TV Jornal fica por aqui, desejando a todos uma excelente tarde de quarta-feira e também um excelente restante de dia. E a gente reforça a informação que você pode curtir a nossa fanpage da Rádio e TV Unifev e ficar por dentro de toda a programação aqui da emissora, tanto da rádio quanto da TV Unifev, rever as reportagens, os programas e também os nossos telejornais, facebook.com/rádio e TV Unifev. Curta a nossa fanpage e compartilhe toda a nossa programação. Então, excelente tarde a todos. Tchau, tchau.